a história da invasão ao CT do Inter. Vocês viram isso? 17 pessoas invadiram o CT do Inter na terça-feira. Tinha treino, terça-feira pela manhã, 10 horas, e um grupo forçou a entrada ao CT e encontrou os dirigentes. Por que eu quero abordar esse assunto aqui? Primeiro ponto. O relato, a gente tem três relatos aqui. A gente tem 3 relatos sobre essa história. O primeiro relato é do 1º Batalhão da Brigada Militar, 1º BPM, que diz o seguinte: o 1º Batalhão da Brigada Militar foi acionado pelo Inter na manhã de terça-feira, com o clube dizendo que houve uma invasão ao CT Parque Gigante. Invasão de 17 pessoas. A Brigada Militar disse isso. A Brigada Militar também citou que houve agressão às seguranças do Inter. Palavras da Brigada Militar. A Brigada Militar diz que quando a guarnição chegou no CT, o grupo já tinha saído e que mesmo apesar da agressão, não tinha ninguém lesionado. E segundo a Brigada Militar, os 17 foram recebidos por dirigentes do Inter. Pois bem, horas depois desse relato da Brigada Militar, o Inter emitiu uma nota. Na nota, o Inter disse que houve uma invasão. Cadê a nota? Eu tenho ela aqui no WhatsApp. Eu quero ler a nota na íntegra. Eu estou sem o mouse, então estamos pelo mousepad. Tá aqui, ó. A nota do Inter diz o seguinte: o Esporte Clube Internacional informa que na manhã desta terça-feira, um grupo de torcedores invadiu as instalações do Parque Gigante sem acesso às áreas do CT. A Brigada Militar foi acionada e a direção esteve presente, dialogando com os envolvidos. A situação foi prontamente controlada, segundo o parágrafo da nota oficial do Inter. O clube ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio. Nessa nota, o Inter não só diz que houve invasão, e diz que ele não vai tolerar invasões e desrespeito às instalações. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque no fim da terça-feira, a Camisa 12 emitiu uma nota oficial. A Camisa 12 é a torcida da qual fazem parte os 17 que entraram no CT. A nota da Camisa 12 diz o seguinte: não houve invasão. Diante das recentes eliminações, atuações vergonhosas e queda de rendimento do time, alguns membros da Camisa 12 decidiram ir ao CT e conversar com jogadores, comissão técnica e direção para cobrar e entender o que está sendo feito para sairmos dessa situação. Mais uma vez, nos prometeram entrega no Grenal. Reforçamos que qualquer notícia divulgada sobre supostas infrações não corresponde à verdade. Tá, mas e aí? Quem é que tá dizendo a verdade aqui? O Inter disse que houve invasão. A Camisa 12 está dizendo que não houve invasão. O Alexandre Ernest, criador de conteúdo super bem informado do Inter, de bastidores do Inter, o Alexandre Ernest trouxe no Vozes do Gigante, ou no canal dele, agora não me lembro, eu vi só o corte, assim. Ele trouxe informação de que líderes desse grupo se reuniram com o Bisol, com o D'Alessandro e com jogadores do Inter. Ele cita o Thiago Maia, o Borré e outros jogadores. E o Ernest também disse que esses caras se reuniram com o Roger. Só para não ter um mal-entendido aqui, não é pejorativo quando eu falo esses caras, tá? Então vou refazer a frase aqui. O Ernest também deu informação de que os integrantes da Camisa 12 se reuniram com os jogadores e com o Roger, conversaram, além dos dirigentes. Cara, tem alguma coisa aqui que não bate nessa história.
A brigada diz que foi acionada pelo Inter, o Inter afirmando que o CT foi invadido. O Inter diz que a diretoria, que houve invasão e que a diretoria conversou com o grupo. A torcida diz que não invadiu e a informação que a torcida passou para o Ernest é que inclusive falou com jogadores e com o Roy. E a camisa 12 é uma uma torcida tradicionalíssima dentro do Beira-Rio, né? E um dos líderes da camisa 12, recentes, faz parte da diretoria do Inter hoje, Miguel Dagnino. Ele é vice-eleito do Inter. Estou citando a figura do Miguel para mostrar que a relação ela não é uma relação bélica, não é uma relação de conflito. Existe uma boa relação entre o Inter e a camisa 12, assim como existe do Inter com as outras organizadas, né? Então, alguma coisa não está clara aqui. Dito isso, pegando o termo invasão citado pela Brigada Militar e pelo Inter, eu preciso dizer a vocês a minha opinião. O torcedor tem o direito de estar frustrado, de estar pistola, de querer cobrar o fulano, o beltrano, de apontar o responsável, de exigir mudanças, de falar que é um Grenal. O torcedor tem todo o direito de fazer isso. Tem todo o direito de protestar, de fazer abaixo-assinado, de ir na porta do CT e tal. Mas o torcedor, seja ele do Inter, do Grêmio, do Fluminense, do São José, do Corinthians, ele não pode invadir. A invasão faz com que essa manifestação, esse protesto, ele perca a razão. E eu quero lembrar para vocês que, uma semana antes, líderes da Guarda Popular foram recebidos no CT pelos dirigentes do Inter. Semanas atrás, o ônibus do Grêmio foi atacado no pátio do aeroporto Salgado Filho por um grupo de 20, 30, 40 pessoas. Lembram disso? A gente tem três episódios em algumas semanas aqui em Porto Alegre. A gente não pode permitir que isso escale, que isso aumente. Eu não estou pregando aqui que o torcedor tem que ficar com a bunda na cadeira assistindo dois times que são pavorosos sem fazer nada. Mas a minha posição aqui, tá? Eu não posso ficar em cima do muro em relação a isso. Protestar, cobrar, né? Xingar, ok. Invadir, agredir, ameaçar, não. Mas eu só queria trazer essa história da invasão porque me chamou a atenção, três versões e um ruído ali. E pelo fato de ser o terceiro episódio em poucas semanas em Porto Alegre, né? A gente está vendo um padrão aqui. A gente está vendo a coisa se repetir. E se a gente não falar, e se a gente não repudiar, e se não se tomar atitude, a mensagem que passa é: vamos fazer porque dá, não vai acontecer nada. E aí a gente vai escalando essa situação, e vai saindo do controle, né? E muito provavelmente não pelos caras que estão o tempo todo ali no estádio, sejam eles da camisa 12, da Popular, da Geral, mas por outras pessoas que vêm, entram nesse ambiente, tá? E estão indignadas ali naquele ambiente, e aí, cara, é uma porta que a gente não sabe onde vai dar, tá? Era isso que eu queria dividir com vocês.